Meus irmãos, abram a palavra do nosso Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Nós leremos, irmãos, do versículo 13 ao versículo 18, mas nós vamos tratar toda esta passagem, tá bom? Assim nos diz a santa e inspirada palavra do nosso Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abedênego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abedênego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que Ele aplique a sua palavra inspirada ao nosso coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome por esta noite e Te bendizer, porque estamos na Tua presença, santa e gloriosa. E reconhecemos, ó Deus, que dependemos somente do Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria e de vida. Tu és o Deus único, soberano sobre toda a vida. Não há outro além de ti. Tu és Deus absoluto sobre todo o universo. Somos criaturas, filhos, redimidos e lavados no sangue de Cristo. Reconhecemos quão dependentes somos e como necessitamos diariamente, ó Deus, da Tua palavra, como dependemos diariamente da Tua instrução. Por isso, nesta noite, clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que Tu tragas sobre nós a edificação da Tua palavra, e sejamos instruídos por meio dela, e que o caráter de Cristo a cada dia seja forjado por intermédio dela. Oramos ao Senhor na certeza de que o Senhor há de operar e de agir no nosso coração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O quarto século foi um século de grandes controvérsias na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a figura de um bispo alexandrino chamado Atanásio foi extremamente importante para que a pureza da igreja fosse preservada e a fim de que a verdade de Deus
prevalecesse. Atanásio foi um dos primeiros bispos de Alexandria que se opôs firmemente ao ensino de Ário. Ário, um presbítero também em Alexandria, que defendia a heresia ariana, dizendo que, na verdade, Cristo não era eterno, mas Cristo era apenas a primeira criação de Deus. Ário negava a plena divindade de Jesus Cristo, sugerindo que ele não era o eterno Filho de Deus, mas que o Senhor Jesus teve um início na criação de Deus. Atanásio foi perseguido e se viu pelo menos em 5 exílios por sua fé e pela sua defesa árdua pela plena divindade de Jesus Cristo. Era um cristão ousado e forte e manteve firme suas crenças quando outros o chamavam de arrogante, teimoso e tacanho. Ele finalmente foi convocado perante o imperador Teodósio, que exigiu que ele cessasse sua oposição ao arianismo. E então exigiu bravamente e lhe repreendeu bravamente o imperador, dizendo: Atanásio, o mundo inteiro está contra você. Ao que Atanásio respondeu: então Atanásio é contra o mundo inteiro. É preciso coragem para se ver sozinho, muitas vezes, no meio da multidão. A semelhança de Atanásio, que se opôs ao mundo inteiro, a todos que advogavam a doutrina herética de Ário, de que Cristo não era plenamente Deus, de que era uma mera criatura. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também tiveram que se opor firme e bravamente perante a fúria de Nabucodonosor e suas leis contrárias à vontade revelada do Deus Yahvé. Esses homens revelaram que eram verdadeiramente israelitas, homens que viviam pautados na lei do Senhor, guiados pela verdade pactual de Deus ao seu povo, e homens que estavam prontos a morrer, se possível, pela glória e pelo louvor do nosso Deus. A pergunta a ser feita para você nessa noite é: a que ponto você está disposto a entregar a sua vida pela glória do Senhor? Será que não negamos o Senhor nas pequenas coisas, nas pequenas ameaças desta vida? Esses homens nos ensinam nesta noite, meus irmãos, que é imprescindível para a Igreja de Cristo que ela tenha que se manter fiel diante de todas as ameaças deste mundo quebrado, desta grande Babilônia, deste grande cativeiro, desta grande fornalha que nos ameaça o tempo todo. Porque eles confiaram num Deus que pode livrar. Eles acreditaram num Deus que tem poder para livrar. E por isso eu queria chamar a sua atenção nesta noite para o seguinte tema: seja fiel ao Deus que pode salvar da fornalha ardente. Seja fiel ao Deus que pode salvar da fornalha ardente. Em primeiro lugar, seja fiel ao Deus que pode salvar da fornalha ardente, preparando-se para a oposição. Esse é o primeiro ponto que eu destaco
nesta narrativa, preparando-se para a oposição. Convido você a ler comigo a passagem do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens e todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedênego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Meu querido irmão, quando eu digo que você deve se preparar para a oposição, é porque nesta vida você enfrentará muitos conflitos. A semelhança dos amigos de Daniel, todos nós estamos cercados por conflitos. A nossa vida é um conflito constante. Nabucodonosor tinha erguido uma estátua revestida de ouro, possivelmente 27 metros de altura, por 2,70 de largura, mais certamente um obelisco do que uma estátua necessariamente. Mas Nabucodonosor ergue essa estátua, uma estátua totalmente de ouro. E aqui a gente fica naquela dúvida, né? Porque no capítulo 2, nós nos deparamos com aquele sonho de Nabucodonosor, quando ele sonhou com uma grande e terrível estátua de um homem, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, sendo Nabucodonosor a cabeça. Daniel, então, revela e interpreta o sonho, o que leva Nabucodonosor a dizer que Deus era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Nabucodonosor, ao mesmo tempo que ele reconhece a soberania do Deus Yahvé, agora, algum tempo depois, ele é levado a construir uma estátua totalmente folhada a ouro. O que levou Nabucodonosor,
de uma forma tão rápida a mudar o seu curso. Certamente, muito tempo depois, Nabucodonosor, ele se esqueceu totalmente daquilo que ele havia sonhado e aquilo que havia sido revelado e interpretado por Daniel. O seu coração endureceu e agora Nabucodonosor constrói uma estátua. Nós não sabemos se era uma estátua dele, se era uma imagem dele ou se era uma imagem dos deuses os quais ele adorava. Certamente ele constrói um símbolo de unidade que representa a unificação de todo o seu reino. Todos os povos deveriam estar unidos ao seu governo por meio da adoração, por meio da religião. Então, esta estátua tem como objetivo exatamente a unificação do seu reino. É por isso que você encontra, por exemplo, no capítulo 3, versículo 4, falando de povos, nações, homens de todas as línguas deveriam adorar esta imagem erguida por Nabucodonosor. Portanto, a imagem deveria ser tanto uma representação de Nabucodonosor, como uma representação dos seus próprios deuses. A adoração à imagem seria tanto uma adoração aos deuses de Nabucodonosor, como uma adoração ao próprio Nabucodonosor. Então, este é o grande conflito que Nabucodonosor estabelece no seu reino, construindo uma imagem com a finalidade de unificar o seu reino. Todos os povos estariam unidos num só propósito, a veneração e a adoração a esta imagem que representava Nabucodonosor e a sua própria religião. Quando todos os instrumentos, quando a orquestra viesse a tocar, todos deveriam se prostrar e todos deveriam adorar a imagem do rei. Vocês vão perceber que a palavra, a estátua aqui, ou que a imagem que foi levantada por Nabucodonosor vai se repetir por diversas vezes. Agora, aqui nos faz lembrar de uma outra situação muito parecida na Babilônia. Em Gênesis, no capítulo 11, você encontra ali a construção de uma grande torre, a Torre de Babel, que era exatamente um local onde havia uma única língua, e por conta dos intentos do coração humano, Deus então puniu toda a raça, distribuindo várias línguas, gerando uma confusão em Babel, por conta da autossuficiência do coração humano. O homem é a medida de todas as coisas. Este era o pensamento. O homem queria ser o centro e o cerne de toda a história. Ele queria revelar a sua total independência de Deus. E aqui, Nabucodonosor também não está fazendo a mesma coisa? Ele não está declarando a sua autossuficiência e a sua própria independência de Deus? Ele não está dizendo o seguinte: não haverá um dia depois desse, o meu reino será para sempre. O meu reino não está dividido entre cabeça de ouro e peito de uma coisa, o ventre de outra. Não, o meu reino é único e ele permanecerá. O que Nabucodonosor está fazendo aqui é desafiar em alto e bom som o próprio Deus do céu. O próprio Deus do céu está sendo desafiado e está sendo confrontado pelo rei Nabucodonosor. Portanto, quando a orquestra toca, toda a multidão se prostra diante de Nabucodonosor. Um campo de Dura, possivelmente um vale, a estátua estava erguida 27 metros de altura, revestida de ouro. À medida que o sol refletia naquela estátua, você consegue imaginar? E quando então o som dos instrumentos eram soados, toda uma multidão veio abaixo e todos se prostraram e adoraram a imagem de Nabucodonosor. Mas apenas 3 cabecinhas permaneceram em pé.
Você já passou pela experiência de estar aqui na igreja cantando e louvando e participando das músicas, toda a igreja está em pé e de repente todo mundo se senta e depois toda a multidão, todos começam a perceber que apenas algumas pessoas estão em pé. Ficam em evidência, não é verdade? Né? Alguém de trás tem até que cutucar ali para a pessoa sentar, porque ela está tão envolvida na adoração, envolvida no louvor a Deus, que ela não percebeu que toda a igreja está sentada e apenas ela está em pé. A igreja percebe, a igreja vê. Assim como os 3 amigos de Daniel também foram destacados: Ananias, Misael e Azarias. Permaneceram em pé. Não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Por quê, meus irmãos? Porque esse é o grande conflito que todos nós vivemos. Esta é a grande realidade que nós vivemos. O mundo onde moramos é um mundo em oposição ao nosso Deus. Os regimes totalitários agem desta forma. É assim que eles agem. Não era uma experiência específica da Babilônia. Isso tem acontecido na história. Homens em torno da religião tentam angariar a fidelidade de pessoas, tentam unificar pessoas aos seus próprios reinos, aos seus próprios impérios. Esses dias eu estava lendo uma mensagem sobre cristãos perseguidos que foram encontrados num ambiente de adoração e todos foram mortos por conta da sua fé, por habitarem num regime totalitário. Todos foram sacrificados por conta da sua fé. E não estamos falando de 100 anos atrás, estamos falando da atualidade. A igreja do Senhor é terrivelmente perseguida e muitas vezes você nem imagina como. Você não sabe como a igreja do Senhor é massacrada, é macerada por meio de homens que declaradamente são opositores ao seu Criador, opositores do Senhor, Deus dos céus e da terra. Por natureza, o nosso coração estabelece reis, estabelece tronos, estabelece ídolos que se opõem também ao nosso Deus. Este conflito, ele não só é externo, por vezes também ele é um conflito interno do nosso próprio coração. Não é uma experiência apenas das pessoas que estão estabelecendo princípios e regras que contrariam a nossa fé, mas o nosso coração também, meus irmãos. O nosso coração, ele, por vezes, é uma fábrica de ídolos e constantemente nós estamos lidando com ele a fim de que não neguemos ao nosso Deus, né? Então, você precisa entender isso na sua vida, meu querido. Você precisa entender isso. Que esta relação que você estabelece com o mundo, se você assim faz, vai ser, uma hora ou outra, vai decepcionar você. Não existe uma relação pacífica entre a igreja e o mundo. É um engano imaginar que tudo vai muito bem. É um engano imaginar que aquela sociedade, é um engano imaginar que aquele relacionamento afetivo, o namoro misto, ou o casamento misto, ou qualquer coisa dessa natureza, vai funcionar para você. Não vai. Infelizmente não vai. Porque não existe paz nesta relação. Não existe uma relação tranquila em meio a isso. Não há. Uma hora ou outra, aquele seu amigo que não é crente, ele vai se voltar contra você, ele vai zombar de você e vai te colocar em situações que você vai se ver, por vezes, tentado a pecar contra Deus. Aquele relacionamento que não é bíblico, que não é aprovado por Deus, um dia você pode querer batizar o teu filho na igreja e o teu cônjuge vai querer batizá-lo numa outra denominação. Ou talvez você vai insistir para vir à igreja e ele não vai querer vir à igreja, e os seus filhos crescerão em meio a um conflito.
porque não existe uma relação saudável entre igreja e mundo, porque ambos caminham em direções opostas. A direção não é a mesma. O mundo está na contramão de Deus. O mundo está em rebelião contra Deus. O coração de Nabucodonosor é a evidência e o testemunho do coração do homem natural. Por natureza, ele está em oposição ao Senhor. Mas tome cuidado, porque o seu coração também, por vezes, é tentado a se distanciar do Senhor e a erguer os seus próprios ídolos. John MacArthur contou uma experiência, uma parábola muito interessante, que ele contou o seguinte, que houve uma cerimônia de queima de ídolos no quintal de uma igreja. Todos se reuniram no quintal desta igreja para queimarem seus ídolos. Alguém foi lá e colocou aquele cabelo vaidoso lá naquela fogueira. Outro foi lá e colocou o seu PhD, porque era o motivo da sua vaidade. O outro a outra colocou aquela roupa da moda, que era algo que ela cobiçava bastante. E as pessoas foram ali depositando seus ídolos para que os mesmos fossem queimados. E então, na hora de queimar os ídolos, eles descobriram inconvenientemente que não havia fósforo ali, não havia fogo para acender a grande fogueira. E todos então concordaram que a falha em queimar os ídolos não significava necessariamente que não estavam dispostos a abandoná-los. Um por um se retirou ali do quintal da igreja, cada um foi para sua casa, mas alguns foram para casa com o olhar, olhando um pouquinho para trás, para talvez dar uma despedida, e seguiram. Uma senhora não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir porque ela pensava no seu ídolo, imaginava aquele ídolo e não conseguia dormir, até que ela se convenceu de que o que ela havia deixado não era um ídolo. Não era de forma alguma um ídolo. Essa senhora então se levantou e correu para o quintal da igreja. Quando ela chegou lá, ela encontrou apenas o seu ídolo solitário. Apenas o seu ídolo solitário. Porque todos já haviam feito exatamente a mesma coisa que ela. Não é fácil deixar um ídolo, não é, irmãos? Mas o ídolo pode ser o dinheiro, o ídolo pode ser o desejo pelo reconhecimento, o ídolo pode ser o seu filho, pode ser o seu desejo por dinheiro ou por tantas outras coisas nesta vida que ocupa o lugar de Deus. Nós vivemos um conflito, meus irmãos. Nós vivemos numa situação de oposição. Tudo está em oposição ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Então, prepare-se para a oposição. Seja fiel ao Senhor, preparando-se para a oposição. Mas, em segundo lugar, seja fiel ao Deus que pode salvar da fornalha ardente, declarando tua confissão. Seja fiel ao Deus que pode te salvar da fornalha ardente, declarando a tua confissão. Veja no versículo 13 em diante, que nós temos aqui uma acusação por parte dos invejosos, né? Os Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles haviam crescido do reino de Nabucodonosor, e vocês podem constatar isso no capítulo 2, que eles foram abençoados por Deus, tanto eles como Daniel, todos receberam muito da parte do Senhor ali no reino da Babilônia, foram promovidos, e isso também gerou a inveja por parte de muitas pessoas ali na Babilônia.
De forma que parece que aquelas pessoas estavam atentas quando toda a multidão se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Além da evidência, havia os olhares atentos para a postura daqueles três, como os olhares estarão atentos no capítulo 6, no caso da oração de Daniel 3 vezes ao dia. Então, veja que o versículo 8 diz que no mesmo instante eles foram até Nabucodonosor e relataram o que eles viram. Eles acusaram os três amigos. Qual foi a postura de Nabucodonosor? Versículo 13 em diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedênego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abedênego, desculpa, irmãos, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abedênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja, irmãos, que aqui o rei está extremamente furioso. Mas o que o texto nos mostra é que possivelmente Nabucodonosor ele tinha um apreço, tanto por Daniel, como pelos seus três amigos. De forma que Nabucodonosor não age enviando os servos do Senhor imediatamente para a fornalha ardente. Ele não os assa, como ele fez com outros reis de Israel, porque essa era a sua postura cruel de punir os seus próprios opositores. Mas ele dá aqui aos amigos de Daniel uma segunda chance. É verdade que vocês fizeram? Vocês não se prostraram diante da minha imagem? Porque a acusação aqui contra vocês é que vocês não fazem caso. Vocês são ingratos para comigo. Há ingratidão da parte de vocês diante de tudo aquilo que eu fiz. Essa é a acusação. E então o rei oferece aos três amigos de Daniel uma segunda chance. Mas o pior é que ele faz uma declaração e uma ameaça terrível. No versículo 15: porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que ameaça, meus irmãos. Quantas vezes é esse tipo de ameaça que você escuta no trabalho, ou esse é o tipo de ameaça que os nossos adolescentes, que os nossos jovens estão ouvindo nas escolas, estão ouvindo nas universidades, que se eles não fizerem parte do grupo, se não fizerem o que o grupo apoia e pensa, eles estarão fora. Ou se você não seguir uma certa regra, o seu nome será cancelado nas redes sociais. Quantas ameaças a igreja vive, nós passamos, nós experimentamos nesse mundo. E como devemos nos portar? Devemos nos portar exatamente como os três amigos de Daniel se portaram. Eles se mantiveram firmes. Você tem que fazer o que é certo, meu irmão. Custe o que custar. Não importam as consequências. Você tem que fazer o que é certo. O que esses homens fizeram
eles se mantiveram ao lado da lei do Senhor. Eles não quebraram os mandamentos de Deus. Eles não se prostraram diante de Nabucodonosor. Pelo contrário, o que eles falaram, eles disseram que exatamente que Deus tem o poder de salvar. E coloque uma coisa na sua cabeça, o seguinte: Deus tem o poder de salvar. Deus tem o poder de libertar. Sim, Ele tem, porque Ele é Deus. Mas nem sempre Ele o faz. Deus tem o poder de curar, mas nem sempre Ele cura. Deus pode fazer infinitamente mais do que você é capaz de imaginar, mas nem sempre Deus faz como você quer que Ele haja ou que Ele faça. Sua fidelidade a Deus está acima do que Ele pode fazer por você. Porque a sua fidelidade a Deus é por quem Ele é. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu Rei. Ele é o seu Deus. E como seu Deus, Ele regula todo o teu comportamento. E cabe a você fazer o que tem de fazer diante do Senhor. Não importam as consequências. Custe o que custar, é o que você deve fazer na presença do Senhor. E foi exatamente esta a resposta que os amigos de Daniel deram a Nabucodonosor. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai fazer isso. E nós cremos que Ele fará. Mas ainda assim, se Ele não fizer, fica sabendo, ó Rei, que nós não nos prostraremos diante de você. Me faz lembrar da postura que um senhor idoso na história da igreja cristã, um senhor com 86 anos, foi convocado a se prostrar perante o imperador, a declarar abaixo os ateus, como uma referência aos cristãos, me faz lembrar de Policarpo, que se manteve fiel ao Senhor, e que não se prostrou diante do imperador, nem negou o seu Cristo, pelo contrário, ele confessou o seu Senhor, ele declarou a sua fé, ele se apresentou como um cristão, e disse: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu Rei que me salvou? Como blasfemarei contra o meu Rei que me salvou? E repetidamente dizia: como posso me arrepender de coisas boas? O arrependimento vem por coisas más, pelo pecado. Mas como ele poderia negar o seu Rei que o salvou, que o amou? Policarpo foi morto com 86 anos, queimado vivo. Porém, conta a história que as chamas não chegavam em Policarpo, de tal forma que ele teve que ser esfaqueado, porque as chamas não conseguiam alcançá-lo. Mas foi um homem que, em meio à perseguição, foi duramente maltratado por conta da sua fé, mas que naquele momento não negou a Cristo, confessou o seu Senhor, assim como esses homens fizeram. Você tem declarado tua fé, tua confissão, em meio a todo esse conflito que nós vivemos? Nas redes sociais, você tem declarado a tua fé? Você que gosta das redes sociais, você que tem apreço por isso, você tem declarado quem você é e no que você acredita? Na escola, entre os amigos,
os vizinhos sabem quem você é, eles conhecem a tua fé, eles sabem que você é um cristão, que você é um servo do Senhor, porque esta deve ser a postura que o crente deve tomar diariamente, a postura de quem confessa Jesus Cristo como o seu Senhor. Uma outra história que eu li durante esta semana que me chamou a atenção, conta a história de Stuart Kennedy, um pastor anglicano que vivia na Inglaterra e foi convocado para a Primeira Guerra Mundial, por ser ele capelão militar, e ele teve que ir à guerra e deixar a sua família. Enquanto ele estava ali, em meio aos conflitos, nas trincheiras, ele então resolveu escrever uma carta para o seu filho. Ele escreve a sua carta e envia a carta para o seu filho ainda pequeno. E ele envia essa carta para o seu filho, ensinando como o filho deveria orar. E ele diz: a primeira oração que quero que meu filho aprenda a clamar por mim não é: Deus, mantenha papai seguro. A primeira oração que quero que meu filho aprenda é: Deus, faça papai corajoso. E se ele tiver coisas difíceis a fazer, faça-o forte para fazê-las. Ele disse: vida e morte não importam, meu filho. Certo e errado importam. Papai morto ainda é papai, mas papai desonrado diante de Deus é algo terrível. Papai morto ainda é papai, mas papai desonrado diante de Deus é algo terrível. É o que nós aprendemos, meus irmãos. Devemos fazer o que é certo. O Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele se manteve fiel e se manteve firme ao seu propósito. Não se rendeu às tentações de Satanás. Cristo é o exemplo perfeito de quem é tentado. Cristo é o exemplo perfeito de fidelidade e de quem expressa verdadeiro amor pelo seu Pai. Este é o padrão para a tua vida e para a minha vida. Seja fiel ao Deus, seja fiel ao Deus que pode livrar da fornalha ardente. Em primeiro lugar, preparando-se para a oposição. Em segundo lugar, declarando a tua confissão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o teu Rei e a Ele apenas você servirá. Mas, em último lugar, seja fiel ao Deus que pode te livrar, crendo na glorificação. Crendo na glorificação. Acompanhe comigo isso a partir do versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abedênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. 7 vezes mais do que se costumava. Isso aqui possivelmente é uma ênfase, um superlativo, né? A ideia de que a fornalha estava extremamente acesa, né, por conta da fúria de Nabucodonosor. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abedênego e os lançassem na fornalha ardente, de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abedênego.
estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abedênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe o que é curioso nessa história? A fornalha está tão quente, mas tão quente, que os homens mais fortes do reino foram torrados, foram mortos, enquanto Ananias, Misael e Azarias permaneceram intactos. Não havia cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo foi torrado, porque o Senhor conhece cada um deles. Nem um fio. Nabucodonosor se espanta porque ele olha para a fornalha e ele vê não apenas 3 homens. Certamente para um tirano como ele, por mais que ele tivesse apreço pelos meninos, ainda assim, um rei não gosta de uma palavra quando sua palavra é desobedecida. Qual é o pai que gosta quando um filho o desobedece? Imagine um tirano como Nabucodonosor. O que Nabucodonosor esperava ver? Corpos estourando no meio da fornalha. Mas não é o que ele vê. Ele vê 4 homens passeando dentro da fornalha. 4 homens passeiam. E ele percebe, ele chama os outros: venham aqui, venham. Eu não enviei, eu não lancei 3 homens. Porque são 4. E um tem o aspecto dos filhos dos deuses. Possivelmente esta era a compreensão de Nabucodonosor. Sabe por quê, irmãos? Porque no texto que nós lemos pelo presbítero César, o Senhor disse algo interessante. O Senhor disse: não tenha medo, não temas. Não temas, você vai passar por provações, você vai passar por lutas, você vai passar pelo fogo, mas não tenha medo. Veja, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta é a promessa do Senhor se concretizando na vida do remanescente fiel na Babilônia. Deus está cumprindo Isaías 43, versículo 2, na vida dos seus servos. Mas Deus não estava dizendo que ele faria isso fora do fogo. Deus não os livraria do fogo, não os livraria da água, mas Deus os livraria no meio do fogo e no meio da água. Assim como o Senhor tem livrado você, não da tentação e não das provações, mas Deus tem livrado você em meio a tudo isso. O que você precisa fazer é crer no Senhor, é descansar naquele que faz infinitamente mais. Mas perceba uma coisa muito interessante, que os homens fortes morreram. Sabe por quê? Porque a morte não está do lado de Deus. A morte está sempre do lado daqueles que seguem ao mundo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A fidelidade desses 3 jovens produziu um testemunho verdadeiro da singularidade e do poder do nosso Deus. Deus foi glorificado, porque uma fé verdadeira, ela enfrenta a perseguição,
uma fé verdadeira, ela declara suas convicções, e uma fé verdadeira, ela é glorificada e ela glorifica o seu Deus. Foi exatamente o que esses homens fizeram. Eles glorificaram ao Senhor e o Senhor foi glorificado no meio daquelas pessoas. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que coisa linda! Não há outro Deus que possa livrar como este. Meus irmãos, o Senhor foi glorificado, Nabucodonosor glorificou o Senhor e ainda ameaçou todos aqueles que viessem a blasfemar contra o Senhor. Vejam, Cristo, alguns olham para a quarta pessoa na fornalha e falam: aqui nós temos uma cristofania. Nós temos aqui uma aparição de Jesus Cristo, uma pré-encarnação no Antigo Testamento. Não sabemos se é uma cristofania, mas o que sabemos é que Deus enviou o seu anjo e Deus se fez presente nas provações. Deus está presente na sua vida em toda e qualquer provação. Você não está sozinho. Você pode enfrentar qualquer tipo de fornalha nesta vida, querido irmão. O Senhor Deus está com você. O Senhor Deus está contigo. E você precisa crer nisso. Crendo nesta verdade e obedecendo ao Senhor, você glorificará o nome do Senhor e levará outras pessoas a glorificarem ao Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para você. Na Babilônia, no Egito, melhor dizendo, Deus enviou o seu povo, o seu anjo, para livrar o seu povo da fornalha de ferro. Deus enviou o seu anjo e libertou o povo do cativeiro egípcio, cujo cativeiro era visto como uma fornalha de ferro. Na Babilônia, Deus enviou o seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abedênego de uma fornalha de aflição, como diz Isaías 48, versículo 10. Mas há 2000 anos atrás, o Senhor enviou Jesus Cristo para livrar você da fornalha do inferno, do lago de fogo. Cristo é o fiel que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e nos livrou totalmente do inferno. Nós precisamos crer nesse Jesus, porque Ele tem o poder de nos salvar. Somente Ele pode salvar, ninguém mais. A salvação vem única e exclusivamente do Senhor. Ele é o nosso Salvador, por isso devemos confiar nele. Eu encerro com uma leitura de Mateus 13, 41 a 43, que diz o seguinte: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos ajude a confiar no nosso Redentor Jesus Cristo. Aqueles que ainda não acreditam e não confessam a Jesus, fica o desafio para que você confesse a Jesus como o seu Senhor e Salvador, porque somente Ele pode livrar você intacto da fornalha do inferno. Que Deus nos ajude.